Gente bonita, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu me chamo Maria Isabel, eu trabalho como psicanalista, como Master Coach, como mentora de mulheres. E hoje eu gostaria de falar com vocês, contar a história da superação de um relacionamento abusivo. Nós temos ouvido falar e tem crescido assustadoramente as relações abusivas no nosso tempo. Mas para isso eu gostaria de trazer para vocês um contexto para que vocês pudessem entender como se forma um relacionamento abusivo e como que nós podemos resolver, superar esse relacionamento abusivo. Eu nasci em uma família pobre, pais pobres. Passei fome na minha infância. As roupas, os calçados eram muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, ganhados. E eu me sentia já um pouco deslocada por não ter as minhas necessidades básicas atendidas. Fui para a escola e já nos primeiros anos escolares, em que eu ia com material ganhado da prefeitura, os meus materiais numa sacolinha de plástico, e ali eu fui vivendo as histórias de bullying, de exclusão, de rejeição, muitas vezes não podendo participar das brincadeiras que os meus colegas participavam. E eu me sentia inferior em relação aos meus materiais, as roupas que eu usava, os calçados que eu usava. E essas coisas já começaram a criar em mim um sentimento de rejeição, de abandono, de desamor. Eu me sentia feia, deslocada, excluída. E para piorar essa situação, eu passei também por um abuso na infância, o que contribuiu para piorar a situação. Então eu sempre digo o quanto é destrutivo para uma criança que passa por abuso todo o contexto que ela vive, que a marca por toda a vida, que vai influenciar no desenvolvimento e especialmente na vida adulta dessa criança. E eu fui vivendo tudo isso. E esse abusador, ele sempre dizia que eu ficasse quieta, que ele não iria me machucar se eu ficasse quieta. E aí eu comecei a aprender que eu precisava ficar quieta. E fui me tornando uma pessoa submissa. Por um outro lado, eu criei um mecanismo de defesa que era ser a melhor. Eu acredito que de forma inconsciente eu pensava que se eu tivesse bons resultados, as pessoas não teriam como me ignorar, elas teriam que me engolir. E aí eu era sempre a melhor da classe, eu liderava, eu tinha sempre as melhores notas, os melhores resultados. No entanto, nada disso contribuía para que eu me sentisse feliz, plena, realizada com os resultados que eu conquistava. Para mim era sempre insuficiente. Aos 19 anos, eu me tornei mãe solteira. Tive uma filha e tive um filho aos 21.
e os criei sozinha. Os pais foram embora e eu tive que cuidar dessas crianças sozinha. Tudo isso só contribuía para reforçar ainda mais meu sentimento de rejeição, de desamor, de falta de importância. E aí os anos foram se passando e eu tinha um sonho de me tornar bancária. Estudei muito e, contrariando as expectativas, eu fui aprovada e contratada. Foram anos que eu tive muita alegria, como se isso tivesse representando um divisor para mim de águas, porque é como se pela primeira vez alguma coisa na minha vida tivesse dado certo. Era esse sentimento que eu tinha. No entanto, embora eu estivesse realizada, eu não me sentia feliz, porque eu gostaria muito de ter alguém comigo. Eu era extremamente romântica. Eu assistia os filmes, as novelas, eu achava tudo aquilo fantástico. E eu acreditava que apareceria na minha vida um príncipe encantado, um homem que ia me amar profundamente e que nós seríamos muito felizes. Que ele iria assumir os meus filhos, que ele iria estar comigo. E tudo isso me enchia. E é como se nada do que eu tivesse vivido, todas as vitórias que eu tinha alcançado profissionalmente, não faziam para mim o menor efeito. Por quê? Porque eu queria um amor, eu tinha que ter um amor. Só assim a vida faria sentido para mim. E aí eu conheci uma pessoa e ele era muito galanteador, muito simpático, muito romântico. Eu recebia mensagens, telefonemas, inúmeros durante o dia. Muito presente, que dizia que eu era a melhor coisa que ele tinha, a única coisa que importava para ele. E eu me apaixonei perdidamente. Só que aí começaram as histórias de ciúmes doentios. E eu imaginava que quando ele me conhecesse melhor, tudo isso fosse passar. E depois vieram as cobranças para que eu não me mantivesse tão próximo aos meus amigos. Para que eu não estivesse tanto tempo na minha mãe, com a minha família. Por quê? Porque ele queria a exclusividade, porque ele me amava tanto que ele queria me ter por perto. E eu achava até que isso fosse muito bonito. Só que aí começaram os descontroles, começaram os xingamentos, começaram as discussões, começaram os estupros, começaram as agressões, as ameaças. E eu fui me embrenhando nessa história como se eu pudesse salvar essa pessoa. E aí vieram psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pessoas espirituais que trabalhavam com cura interior. Todos os mecanismos que eu acreditava que fosse possível. Só que o que eu não percebia é que, juntamente com essa situação, eu estava me envolvendo emocionalmente, tentando resolver uma situação. Quando, na verdade, eu estava adoecendo nessa relação. Porque eu fui perdendo o controle de mim.
E ao mesmo tempo que todo aquele clima de confusão, de intriga, de brigas, de xingamentos, de agressões aconteciam, quando nós nos afastávamos, eu sentia muita falta dele. Eu era apaixonada por ele. Hoje eu entendo que eu era codependente emocional dele. Mas até então eu achava que eu amava demais. Eu era uma mulher que amava demais. E eu fui perdendo o controle das coisas. Haviam noites em que eu passava acordada toda a noite. E quando eu ia trabalhar no dia seguinte, eu não tinha nenhuma condição psicológica para trabalhar, porque eu tinha ficado a noite inteira acordada. Muitas vezes eu tinha que fugir para casa da minha mãe, para casa de amigos, para me esconder. E no fim das contas, eu já não conseguia mais gerir o meu trabalho. Eu já não conseguia mais fazer aquilo que eu tinha que fazer. E no final das contas, eu perdi o meu trabalho. E eu precisei sair da minha cidade e ir para uma cidade desconhecida para tentar recomeçar a minha vida. E nessa cidade, longe de família, longe de amigos, eu não conhecia ninguém nessa cidade. Eu fui piorando, até o momento em que eu decidi que eu não queria mais viver. Não havia mais nenhuma razão para que eu vivesse. E eu queria me matar. Mas eu encontrei algumas pessoas da igreja e uma missionária especialmente, que me levou para uma comunidade Água Viva, que fica no Retiro do Congo, Vila Velha, Espírito Santo. E eu comecei a ser acompanhada nessa comunidade. Por quê? Porque é uma comunidade que trabalha com pessoas que perderam o sentido de viver. E juntamente com essas pessoas, eu comecei a fazer um trabalho psiquiátrico, psicológico, com uso de medicação, até que eu resolvi que eu iria viver. Não sabia por que razão, mas eu queria viver. Decidi viver. E nesse intervalo eu acabei estudando, me formando em psicanálise e também fazendo cursos como coach, como master coach, como analista de perfil comportamental. E todos os processos que eu fui vivendo contribuíram para que eu também fosse curada, porque eu vivi todas as ferramentas que eu aprendi. E me tornei uma pessoa restaurada, curada de tudo que eu vivi. E hoje eu estou a algumas horas de completar 47 anos. E eu quis trazer para você essa história, que é uma história de superação. Por quê? Porque eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Eu tinha tudo para ser hoje uma alcoólatra, uma viciada, ou até de sim já ter acabado com a minha vida. Mas eu resolvi ir na contramão de todas as probabilidades. E por que eu estou trazendo essa história? Porque talvez você que esteja me ouvindo tenha passado ou esteja passando pela mesma coisa que eu. Talvez você também ame perdidamente uma pessoa.
Talvez você também tenha abrido mão de tudo na sua vida em função de uma pessoa. Talvez você esteja sendo agredida, xingada, maltratada. E quando eu saí de tudo isso, eu prometi que eu teria como missão de vida ajudar mulheres que passaram pelo mesmo que eu. E talvez você hoje esteja como eu estive lá atrás, pensando, não tem saída para o que eu vivo. Eu não tenho saída. Eu não tenho o que fazer. A minha vida não tem sentido nenhum. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem sentido. Que você foi criada à imagem e semelhança do Criador, com um propósito. Você não está aqui para passar tempo. Você não está aqui para ser maltratada, para ser desvalorizada por ninguém. Porque a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre tudo que rasteja sobre a terra, sobre toda a terra. Então, aquele que te criou para que você dominasse sobre todas as coisas. E não para ser subjugada, para ser maltratada, para ser pisoteada por ninguém. Então, há esperança para você. Há saída para você. Grita, peça ajuda. Eu cheguei a um momento que eu pensava, se eu ficar nessa relação eu vou morrer. Se eu sair dela, eu posso morrer. Em função das ameaças que eu recebi. Mas eu pensei, de qualquer maneira, eu estou na iminência de morrer. Então eu vou fazer alguma coisa. Porque eu não aguento mais. E vocês podem me perguntar, Isabel, foi fácil? Não, não foi. Eu sofri muito. Porque eu tinha uma dependência muito grande dessa pessoa. Muitas vezes eu achava que eu não daria conta. No entanto, eu estou aqui hoje, celebrando os meus 47 anos. Feliz, reconstruída, transformada e ajudando outras mulheres a recuperarem a sua história de vida, a se transformarem. E o que eu quero dizer nesse dia? Mães, estejam muito atentas aos seus filhos, porque eles podem estar sendo abusados dentro da sua própria casa, por um familiar, por um irmão, por um pai, por um tio, por um vizinho. Mulheres, não abram mão das suas vidas em função de ninguém, de homem nenhum, de nenhum relacionamento. Você não pode salvar ninguém. Ame-se acima de todas as coisas. Qual é o seu limite? Pergunte. Isso que eu estou vivendo agora fere a minha dignidade? Como filha de Deus, como imagem e semelhança do Criador? Se a sua resposta for sim, isso não é para você. Busque ajuda. Peça, grita, denuncie. Porque do outro lado de tudo isso que você está vivendo hoje, existe solução. Existe sorriso. Existe amor.
Existem amizades boas, existe família, existe um amor saudável. Opte pela sua vida. Opte por ser feliz. E conte comigo. Então eu gostaria de partilhar com vocês a minha história, para que você encontre esperança para prosseguir, encontre esperança para não parar, encontre esperança para não entregar os pontos. Há esperança para você, há esperança para tudo aquilo que você tem vivido. E se você precisar de ajuda, conte comigo. Deixe aqui nos comentários o seu pedido, o seu comentário, o seu desejo, o que você tem passado. E me procure pelas redes sociais. Meu Instagram é @isabelcatalunha.oficial. E lá no Instagram também tem um link onde você pode mandar para mim mensagens pelo WhatsApp e pode ter contato comigo mais diretamente. Então, um grande abraço para você. Há esperança. Não desista. Eu estou com você. Assim como eu tenho uma história de superação, você também.